Olá, prontos? Preparados, meus amigos e minhas amigas? Então, sem rodeios, preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Veja bem, nunca houve princípio e nunca haverá um fim, conforme consta no livro de Gênesis e no livro de Apocalipse. Isso são tentativas humanas de repassar o indescritível, pois a realidade espiritual não é compatível com a realidade da carne, pois os assuntos espirituais se discernem espiritualmente. Neste caso, Deus se utilizou da nossa lógica para repassar a sua através da nossa. Logo, tudo que nós temos é apenas um modelo, segundo a carne, para tentar interpretar a realidade espiritual. Em outras palavras, nunca houve um começo e nunca existirá um fim. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. É exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a compreender a realidade espiritual, não a realidade da carne. Veja o que consta no livro de Êxodo, capítulo 26, versículo 30. Disse o Senhor Deus a Moisés: levantarás o tabernáculo, segundo o modelo que te foi mostrado no Monte Santo. Era para Moisés fazer aqui na terra um tabernáculo semelhante àquele que ele havia avistado nos céus. A pergunta que se levanta é: qual o tabernáculo ele avistou lá no céu? Vamos ver? Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 22. Diz: nela não vi santuário. Não tinha tabernáculo no céu? Mas Deus pediu para ele fazer exatamente o mesmo que ele havia avistado no céu. Então, que tabernáculo foi exatamente que Moisés o construiu? O verdadeiro é que não foi, até porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o seu Cristo. O santuário que Moisés avistou lá no céu era o próprio Deus, pois não existe tabernáculo no céu, pois o próprio Deus é o santuário. Agora, por acaso Moisés ele descreveu, ele construiu uma cópia de Deus aqui na Terra? Está vendo, meu amigo? Que esta conta não fecha simplesmente porque é apenas um modelo, apenas uma sombra da realidade espiritual que foi explicado para nós aqui na Terra. Princípio e fim são descrições humanas. A realidade espiritual nunca começou e nunca terminará. E tudo começa exatamente no céu, por assim dizer. Por isso, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, acrescentou Paulo: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Espera aí. Nós somos o santuário de Deus? Mas disse o apóstolo João no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, recapitulando: nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o próprio Deus. E se Paulo afirmou que nós somos o santuário de Deus, quem é exatamente o ser humano, senão o próprio Deus vivo, tendo uma experiência através da carne? Repito, não sabeis que sois santuários de Deus? E no reino dos céus disse: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. O Deus Todo-Poderoso é o próprio santuário. E nós somos o santuário de Deus aqui na terra. Quem exatamente é o ser humano? Senão o próprio Deus, tendo uma experiência inconsciente através da carne. Pois foi o Verbo que se fez carne, e toda a carne é Deus em manifestação. Todos nós somos um em Deus. E Deus é um através de todos nós. Pois Deus envia esse único Espírito, e os seres humanos são criados. Toda a criação é Deus em manifestação. Por isso, no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 6, diz: Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa, precisamente, somos nós. Tudo subsiste na pessoa de Deus. Em outras palavras, tudo subsiste exatamente no homem, pois nós somos a casa de Deus, aonde Cristo habita, aonde Deus habita. Disse Jesus: não vem o reino dos céus com visível aparência, pois o reino dos céus está dentro de nós. Tudo que há de mais sagrado está no homem. O reino dos céus está no homem. Deus está no homem. O Espírito de Cristo está no homem. Simplesmente porque este é o corpo humano de Deus, pois foi o Verbo que se fez carne. Você consegue aceitar essa verdade, meu amigo? Veja, o que consta no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Como assim? Tudo não começou no Éden, há 6.000 anos atrás? Mas aqui no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, vemos exatamente o contrário. Disse Paulo: porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. E não estamos falando de presciência de Deus, não, meu amigo. Porque o que nasceu foi apenas o corpo neste lugar. Mas o corpo é apenas a vestimenta do espírito. A nossa verdadeira identidade é espiritual,
Pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então os seres humanos são criados. O Espírito não foi criado. E o Espírito é a sua verdadeira identidade. Pois nós viemos do céu. Nós não fomos formados do pó da terra. Você foi gerado nos céus. O Espírito pertence a Deus. O Espírito e Deus são um só, pois há um só corpo e um só Espírito, um só Deus. Um único ser se desdobrando através de todos nós. E porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo você já existia. Lá no reino eterno. Lá é a verdadeira habitação de todo ser vivo. Tudo procede do céu e retorna para o céu. O pó apenas retorna ao pó. O Espírito volta a Deus que o deu. O Espírito é anterior ao corpo, anterior à criação, por assim dizer, meu amigo. Por isso, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, disse o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir. Todos somos Deus em manifestação. O que era, o que é e o que há de vir, sempre é Deus em manifestação. Pois este é o Espírito de Deus, que está agindo através do corpo. O corpo é apenas a vestimenta do Espírito. Por isso, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17, diz: Porque nele, em Deus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis. Ele é antes de todas as coisas. Deus é antes da criação. E nele tudo subsiste. Mas, espera aí, tudo subsiste exatamente no ser humano. Disse Jesus que o reino dos céus não vem com visível aparência, pois o reino dos céus subsiste em nós. Deus existe em nós, Cristo existe em nós, tudo aquilo que é de mais sagrado se encontra no homem. Em outras palavras, quem é o homem? Como poderia o homem ter nascido se tudo subsiste exatamente na pessoa de Deus? E esta pessoa de Deus é exatamente o homem em manifestação, pois foi o verbo que se fez carne. Como assim você nasceu? Como assim princípio? Não, uma tentativa. Impossível. Moisés tentou relatar aquilo que é indescritível nas Escrituras, pois a realidade espiritual não é verbal, não pode ser descrita. A mentalidade da carne não compreende os assuntos do Espírito de Deus. Como poderia, então, Moisés ter relatado a realidade perfeita das coisas? Não fez, apenas nos concedeu um modelo, como ele fez do tabernáculo. Sendo que o tabernáculo é o próprio Deus, ele construiu um templo de pedras. O que tem a ver um templo de pedras com o Espírito do Deus vivo? O mesmo se aplica ao princípio da criação e ao fim. Por isso, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro ser humano e o último. Não há para onde fugir. Deus é todos os seres humanos, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Se todos somos Deus em manifestação, não há criação, pois Deus é eterno. Não existe criação. É só o Espírito que vem até a terra, se reveste de carne, e ali Deus passa a ter uma experiência novamente através do corpo. Pois este Espírito, o pó retornando ao pó, ele retorna a Deus. E este Espírito, o mesmo Espírito, retorna. E assim sucessivamente, com bilhões de pessoas sobre a face da Terra, simultaneamente, este acontecimento está se dando desde todo sempre, pois nunca houve um princípio e nunca haverá um fim. Pois o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz: Foi o verbo que se fez carne. E no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz: Se somos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Você pode não se reconhecer através do Espírito, mas o Espírito se reconhece através da carne. Pois foi o Espírito que se fez carne, foi o verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação inconsciente. Pois este é o sonho de Deus. E você precisa despertar da sua verdadeira identidade, que é espiritual. E quando digo de identidade espiritual, estou falando da sua consciência, que é anterior ao corpo. Esta consciência do corpo se desfará quando o pó retornar ao pó. Mas a sua verdadeira consciência é espiritual. Esta consciência é anterior à existência do corpo, pois ela nunca nasceu e nunca morrerá, nunca teve um princípio e nunca terá um fim. Por isso, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 23 e 24, disse o Senhor Deus: O Senhor Deus, pois, lançou Adão fora do jardim do Éden, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Por que exatamente o homem não podia entrar novamente no jardim do Éden? A resposta é simples: para não comer da árvore da vida e pudesse viver humanamente falando para toda a eternidade. Mas por que Deus não quis
que o homem vivesse eternamente aqui na Terra? A resposta é simples, ela se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Na cidade santa, sim, no reino dos céus, jamais entrará qualquer coisa impura. Símbolo relativo ao Éden. Como Adão havia pecado e ele estava impuro, ele não podia retornar para lá. Pois o Éden e o reino dos céus é o mesmo, pois a árvore da vida que estava no Éden é a mesma que está nos céus. Ou seja, não há como o ser humano entrar no reino dos céus sem passar pela morte. Mas por que exatamente o ser humano precisa passar pela morte? Para deixar o pecado, conforme consta no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Sem dúvida grande é este o mistério da fé. Preste atenção. Deus foi manifesto em carne, foi justificado no Espírito e recebido acima da glória. Deus foi manifesto em carne, mas justificado no Espírito. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Quem desceu dos céus foi o Espírito. O único que irá retornar é o Espírito, pois o Espírito é o único que é justo. Por isso você precisa nascer do Espírito, que é nascido da carne é apenas carne. A carne não pode entrar no reino dos céus, mas o Espírito sim, pois foi o Espírito que de lá veio. Esta verdadeira consciência que é anterior ao corpo, ela pode retornar para o lugar de onde ela saiu. Agora, a consciência do corpo não pode ir para lá. A consciência do corpo será desfeita do pó da terra, pois nunca foi a sua verdadeira identidade esta personalidade humana, pois você é um espírito, tendo uma experiência através do corpo, e não um corpo tendo uma experiência através do espírito, pois foi o verbo que se fez carne. Por isso, não há como retornar para o Éden, retornar para o reino dos céus, sem deixar o pecado. Você pode fazer isso de duas formas, ou nascendo de novo, se tornando um espírito, ou esperar o corpo retornar ao pó da terra, pois inevitavelmente, de qualquer forma, o espírito retornará a Deus que o deu, pois o espírito é o próprio Deus em manifestação, tendo uma experiência humana e inconsciente através do corpo. E para finalizar, livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. O que foi voltará a ser. O que aconteceu ocorrerá de novo. O que foi feito se fará outra vez. Nada há que seja novo debaixo do sol. Pois nunca houve um princípio. Nunca existirá um fim. Tudo está se repetindo de forma cíclica, de geração em geração. O mundo vem e vai. E nunca se termina, pois o Espírito retorna a Deus e Deus envia o seu Espírito e novamente os seres humanos são criados. Por toda a eternidade nunca existiu um princípio e nunca existirá um fim, pois este é o sonho de Deus. Desperta, ó tu que dormes.